Papo de Homem. Fé e propósito. A todos os irmãos aí, vamos lá. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, ó Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por este dia, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, Senhor. Agradecemos pela Tua proteção neste dia, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, podendo adorar, aprender mais sobre Tua palavra, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, derrama bênção sobre cada homem aqui, Senhor, sobre cada necessidade aqui, Senhor, sobre cada família representada aqui, ó Pai. Entra com cura, providência sobre estas vidas, ó Pai. É o que eu peço, Senhor, e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, homens de Deus. Vamos louvar a Deus, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória. Que não seja só mais um louvor, mas derrame a sua alma no pé dele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cego, meu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cego, meu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Quanto a Ele eu navegarei. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, que enche-me de novo. Eu adorarei. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais e mais da Tua presença. Aqui estamos reunidos porque queremos mais do Senhor. E sabemos, meu Pai, que somente o Teu Espírito é quem pode nos guiar, somente o Teu Espírito é quem pode nos direcionar. Então, Pai, que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja a Ti, Senhor. E que o Teu Espírito, meu Pai, como fogo, venha arder dentro do nosso coração.
sim, meu Pai, nos fortalecendo, nos renovando, nos animando, nos trazendo vida. Pai, a tua palavra diz que quando o azeite tocou sobre a cabeça de Davi, a tua palavra, meu Pai, não fala que o teu espírito toca em Davi, mas a tua palavra diz que o teu espírito se apossa de Davi, o teu espírito se apossa da vida dele. E é o que nós queremos, que o Senhor, meu Deus, se aposse de cada um de nós. Espírito Santo, se aposse. Assim como um dia o Senhor se apossou da vida do rei Davi, ó Espírito Santo, se aposse de nossas vidas. Se aposse, meu Pai, dos nossos pensamentos. Se aposse, meu Pai, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir. Pai, nós queremos ser transformados no Senhor e pelo Senhor, pela Tua palavra. Então que o Senhor se aposse de cada um de nós, meu Pai. A Tua palavra diz que aquele que vem até a Ti, de maneira nenhuma, o Senhor o lança fora. Meu Pai, aquele que chega ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor o lança fora. Nós nos achegamos a Ti por fé, Senhor, conectados numa só fé, e queremos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha transformar nossas vidas. Queremos, ó Espírito Santo, que o Senhor transforme o nosso coração, transforme a nossa mente. Ah, meu Pai, nós queremos, Senhor, queremos ser pessoas diferentes, meu Pai, pessoas melhores, homens melhores, Senhor, não para vanglória, não para orgulho, não para ego, não, mas queremos que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a diferença, vejam o Senhor. A diferença, meu Pai, é o Senhor, a diferença é o Teu Espírito. Então, Pai, que o Senhor tenha liberdade, meu Pai, para nos transformar, liberdade para nos forjar, liberdade, meu Pai, para nos orientar, para falar ao nosso coração, para fazermos, meu Pai, cada dia mais pessoas mais semelhantes a Ti, filhos mais semelhantes ao Pai. Então, ó Espírito Santo, nós te pedimos, fala, Senhor, ao nosso coração. Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo, se aposse, meu Pai, de cada um de nós nesta noite. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que esse homem, aonde quer que ele seja tocado por Ti. Que esse homem sinta o toque do Teu Espírito, ele sinta a Tua presença, ele sinta o Teu poder. Pai, não, nós não queremos mais na força do braço. Nós não queremos mais segundo a nossa capacidade intelectual. Nós não queremos mais segundo, meu Pai, a nossa experiência de vida. Não, nós queremos o Senhor. Nós queremos pelo Teu mover, pelo Teu Espírito. Então, Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, nos orienta, nos capacite. E mais uma vez, meu Pai, assim como desde as 6 horas da manhã, nós estamos entregando esse mês ao Senhor. Nós estamos consagrando esse mês ao Senhor. Então, mais uma vez, nós apresentamos esse mês a Ti. Apresentamos os nossos planos, os nossos projetos. Apresentamos a Ti os nossos sonhos, os nossos desejos, Pai. E que todos eles estejam alinhados com o céu, alinhados com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Boa noite a todos, a quem entrou aí no momento do louvor, no momento da oração, que a gente não conseguiu cumprimentar. Deus abençoe. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar da palavra do Senhor, eu sempre carrego isso comigo, que, claro, a palavra primeiro ela é para quem está falando. Então a primeira pessoa que recebe é quem está falando, ministrando. E ao mesmo tempo eu falo, Deus, se essa palavra alcançar uma única pessoa e trazer no interior dela uma transformação, trazer uma reflexão, todo o trabalho ele foi alcançado, ele foi realizado. Então, muitas das vezes, o que nós vamos ouvir vai ficar ardendo no nosso coração, e amanhã, quando a gente despertar, quando nós acordarmos, ou durante a semana,
Nós vamos nos deparar com situações e nós vamos dizer assim, olha, eu preciso agir dessa forma, porque foi assim que eu vi, foi assim que eu aprendi. E muitas das vezes a palavra ela vai confrontar já cada um de nós. E a palavra, principalmente a palavra de Deus, ela traz confronto. E ela faz com que a gente pare, medite, pense, recalcule. E eu dobrei o meu joelho semana passada, né, que a semana começou ontem. E aí Deus trouxe no meu coração, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos chegar lá. Se o Senhor se agradar de nós, o que nós alcançamos? Aonde nós chegamos? O que pode acontecer se o Senhor se agradar de nós? E antes de chegar justamente nesse versículo, se o Senhor se agradar de nós, eu quero introduzir e fazer uma introdução sobre os dois cegos que nós temos na Bíblia, né? E eu gostaria de falar sobre o cego Bartimeu, que é o cego que eu acredito que a grande maioria já ouviu falar, ou já leu, que ele ouve que Jesus está passando e ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Está lá em Marcos 10, 47. Milton, você pode ler para a gente, por favor, essa passagem? Essa passagem. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Pode continuar, por favor? Pode continuar? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chegaram o cego. Ânimo, levanta, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Então aqui a gente tem essa passagem que é clara, que quando esse cego ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele se depara com a primeira dificuldade, que é as pessoas mandarem ele ficar quieto, as pessoas mandarem ele se calar, e ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus o chama, e a Bíblia diz que imediatamente ele passa a ver. Então ele vence aquelas vozes eram vozes físicas, que gritar: ó, não tem jeito, olha, ele não vai te ouvir, fica quieto, ó, você está atrapalhando, ó, você... A gente pode associar, né? Normalmente os cegos, eles mendigavam, então a gente pode associar a cegueira, essa situação de miséria. Então muitas das gritavam para ele: ó, Jesus não vai te ouvir, ele não vai te ver. E a primeira barreira que ele vence é deixar de lado essas vozes. Então eu aprendo aqui que todas as vezes que eu vou clamar ao Senhor pedindo algo em favor da minha vida, da minha família, da minha casa, virão vozes para me mostrar a razão. A razão é que aquele homem era cego, a razão é que ele estava ali há muitos anos, a razão é que ele mendigava, a razão é que tinha muita gente acompanhando Jesus, a razão era essa. Mas ele vence a razão, ele grita, e imediatamente ele passa a ver. E agora, nós vamos ler sobre o outro cego na Bíblia, que é o cego de nascença, que está lá em João capítulo 9. Esse cego é o cego de nascença. Então a gente tem o cego Bartimeu,
que vence essas vozes, que vence essa circunstância, e imediatamente a Bíblia fala que ele passa a ver. A fé dele salvou ele. Jesus falou: tua fé te salvou. E imediatamente ele passa a ver. E a gente tem lá o cego de nascença em João 9. Você pode ler para mim, Milton, por favor? E passando Jesus, viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim que se manifestam nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que enviou, enquanto o dia e a noite vêm, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e entoou o lodo nos olhos do cego, e disse-lhe: vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, levantou e voltou vendo. Quando os vizinhos e aqueles dantes tinham visto que era cego, dizia: não, este é aquele que estava sentado e que mendigava? Uns dizia: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo e untou meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lave-te. Então fui e lavei e vi. Disseram ele: pois onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus os que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram-te, pois, também os fariseus perguntaram-lhe: como vira? E ele lhe disse: pus-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornando, pois, a dizer ao cego: tu que fizestes daquele que abriu os olhos. E ele respondeu que é o profeta. Os judeus, porém, não creram que tivesse visto o cego, que agora visse, enquanto não chamaram os pais que agora via. E perguntou-lhe, dizendo: e este vosso filho, que vos disseis ter nascido cego, como, pois, vê agora? Seus pais responderam, disseram: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego. Amém. Então eu tenho, na primeira passagem bíblica, o Bartimeu que grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e imediatamente ele torna a ver. E eu tenho uma outra passagem na Bíblia em que Jesus não cura aquele cego imediatamente. Jesus, ele cospe no chão, põe um lodo nos olhos dele e fala assim: agora você vai ter que ir até o tanque de Siloé, lavar os teus olhos para que você possa enxergar. Então, quando você dá uma pesquisa na internet e você vai, olha, aproximadamente qual a distância que o cego percorreu até o tanque de Siloé. Então, vai dizer que não se sabe precisar exatamente qual foi o local onde Jesus aplicou o lodo nos olhos dele, mas eles dizem que varia entre 200 e 800 metros. Então, imagina só aquele homem cego, com lodo nos seus olhos, caminhando como ele sempre caminhava cego, mas indo em direção a um tanque, carregando dentro do seu coração uma certeza de que, ao lavar os olhos naquele tanque, ele passaria a enxergar. Então, fico imaginando aqui
Esses 800 metros foi a distância mais difícil que esse cego de nascença ele percorreu na vida dele. Por quê? Eu fico imaginando o conflito que deve ter existido na mente daquele cego. Quando ele começa a dar os seus primeiros passos em direção àquele tanque para lavar os seus olhos, para que o milagre acontecesse na vida dele. E aquele homem caminha, a gente não sabe precisar por quanto tempo, por quantos minutos um cego demora 600 metros, 800 metros, a gente não sabe como que estava o pavimento, a gente sabe que naquela época não existia asfalto, a gente não sabe a dificuldade que ele encontrava para caminhar, o tempo que ele levou para chegar lá, mas a gente sabe que houve da parte daquele homem, da parte daquele cego, uma disposição, uma fé e uma determinação em quê? Em não desistir, em não desanimar, em não parar diante daquilo que estava diante dele, no cenário no qual ele estava situado e principalmente no conflito na mente dele. Então eu aprendo aqui com esses dois cegos que vai existir orações na minha vida, que eu vou orar e a resposta ela vai vir. Como aquele Bartimeu foi curado imediatamente. Na versão atualizada, a Bíblia é clara, ele foi curado imediatamente. Mas eu vou entender também que na minha vida vai ter situações que eu vou orar e que para que aquilo que eu quero aconteça, eu vou ter que dar passos de fé. Vai exigir de mim um período de tempo, vai exigir de mim determinação, vai exigir de mim coragem, vai exigir de mim garra. Vai ter coisas na minha vida que eu vou orar, não vai acontecer na hora. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, caminhe, vai. É sobre a minha palavra. Então, o que fez aquele cego de nascença não desistir, não parar e não desanimar, não era a circunstância, era a palavra que ele estava carregando dentro do coração dele. De que ele chegando naquele tanque, aplicando aquela água nos olhos dele, ele iria enxergar. E o mesmo Jesus que fez Bartimeu enxergar na hora, poderia ter feito aquele cego de nascença enxergar na hora também. Mas, não. Ó o vizinho aqui, ó, furando a parede, tá amarrado no Jesus. Mas o mesmo Jesus que fez aquele cego, Bartimeu, enxergar na hora, o de nascença não. Ele teve que caminhar. Então eu quero dizer para você, caminhe carregando a palavra, caminhe carregando a promessa. Está escrito que Ele é o Senhor que sara, então caminhe crendo na cura. Caminhe crendo que será salvo você e a sua casa, mesmo que você olhe para a sua casa e encontre uma situação contrária ou oposta, caminhe, porque é sobre a palavra dele. Caminhe. A palavra diz que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. A palavra diz que o Senhor tem poder e capacidade de abrir portas, endireitar caminho. Então caminhe sobre essa palavra. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele uma auxiliadora. Ele vai constituir família, então caminhe, mesmo solteiro, caminhe. Então o que eu quero dizer para você é que na nossa jornada de fé, vai existir situações em que nós vamos orar e a resposta vai ser instantânea. Mas vai existir situações que vai exigir de mim e de você determinação. Então repreenda a voz da dúvida, repreenda a voz do medo, repreenda a voz da insegurança, repreenda aquela voz que está dizendo que, olha, não vai acontecer nada, ou que tudo que você está fazendo não vai ter efeito, não vai surtir efeito, não vai surtir resultado. Caminhe sobre a palavra. Então, pode ser que ele demorou 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Pode ser que pessoas que viram aquele lodo aplicado nos olhos dele tenham dito para ele, olha, você está fazendo o quê? Olha que loucura, agora além de cego está com lama nos olhos. Mas nada e ninguém foi capaz de parar aquele homem. Então o que eu quero dizer para você é que nada e ninguém seja capaz de te parar, a voz do medo, a voz da dúvida, a voz da insegurança. Eu tenho certeza que aquele homem também teve medo, ele teve receio, mas ele venceu. Ele deu passos de fé, ele deu passos confiando na palavra que tinha sido liberada. E agora,
para a gente entrar no nosso tema, se o Senhor se agradar de nós, a palavra de Deus diz que, eu vou ser bem breve, porque eu quero chegar já lá no nosso ponto principal. O Senhor vê a escravidão do povo. O Senhor viu o seu povo carregando e tendo que pegar palha e tendo que fazer barro para Faraó. Deus viu a aflição do povo, Deus viu a agonia do povo, Deus viu a escravidão do seu povo, e Deus falou assim: olha, eu vou tirar vocês dessa escravidão e eu vou levar vocês para uma terra que ela mana leite e mel. Eu vou levar você para uma terra feliz, eu vou levar vocês para uma terra próspera, eu vou cumprir a minha promessa na vida de vocês. Então esse era o objetivo do Senhor. Então assim, jamais o desejo do Senhor é que eu sofra, é que você sofra, é que eu padeça. Não, jamais. Então o Senhor, vendo a aflição do seu povo, falou assim: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O povo então sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, enfim. E nós vamos agora parar lá em Números capítulo 13, onde o Senhor diz a Moisés, Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então assim, presta atenção. A ordem do Senhor é clara para Moisés. Então Deus fala assim: ó, nós vamos pegar um representante de cada tribo, e nós não vamos pegar qualquer um para ir lá espiar a terra de Canaã. Nós vamos pegar os principais, os príncipes de cada tribo. E aqui, nos próximos versículos, Deus vai dizendo de quem Deus escolheu de cada tribo. Deus escolheu de cada tribo. E no versículo 18, Deus ele é bem objetivo, e Deus diz assim: olha, vede a terra, que tal é, o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades que habitam em arraiais e em fortalezas. Também qual é a terra, fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto dela. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto até Rehob, a entrada de Ramate. Subiram pelo Negueb, viram até Hebron, enfim. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, ao qual trouxeram 2 homens numa vara, como também Romãs e Fibo. Esse lugar chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então Moisés foi claro com eles, falou assim: ó, vai lá, há uma promessa, há uma terra que mana leite e mel, eu quero que vocês vá lá e espiem essa terra, vê se a terra é boa, vê se tem mata, vê se o povo que está lá é fraco ou forte, pega um fruto daquela terra e traz para a gente aqui. Então a Bíblia diz que um cacho de uva foi transportado por 2 homens. Você já deve ter visto essa foto aí, essa imagem de 2 homens carregando um cacho de uva. Então veja o tamanho da prosperidade, veja o tamanho da bênção que havia naquela cidade, que havia naquele lugar. E o que eu quero dizer para vocês é o relatório de cada um deles. Porque há promessas liberadas sobre nossas vidas, há palavras liberadas sobre cada um de nós, há promessas para se cumprir em nossas vidas. E a palavra diz assim que olha a forma como eles reagem diante a uma situação contrária. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Deram-lhes conta a eles toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Eles trouxeram o cacho, gigante o cacho. 2 homens transportaram o cacho.
relataram a Moisés e disseram, olha o que os principais disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela, ou seja, realmente o que o Senhor prometeu é real. Ela mana leite e mel e há muita prosperidade lá. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, assim, eles relataram que a terra era boa, manava leite e mel, só que o povo era tomado por um povo muito forte. E Caleb disse assim: olha, vamos tomar essa terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Ou seja, Caleb falou assim: ó, tem uma promessa que há de se cumprir nas nossas vidas. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram toda a terra do que haviam espiado. A terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, eles disseram assim: nós não vamos poder alcançar a promessa, nós não vamos conquistar a terra prometida realmente é real, ela mana leite, ela emana mel, mas nós não vamos conseguir, porque os homens são gigantes. Os homens são de grande estatura, eles são fortes, nós não vamos conseguir alcançar essa terra, conquistar essa terra. Então, eu quero dizer para você que na minha vida e na sua vida, há gigantes que têm que ser derrubados. Na minha vida e na sua vida, há gigantes que têm que ser tirados do meio do caminho. Na minha vida e na sua vida, há gigantes que ele tem que sair, ele tem que ser vencido para que eu e você conquista a promessa, a palavra que há sobre nossas vidas. Nós não vamos conquistar a terra que mana leite e mel agindo da mesma forma ou se comportando da mesma maneira. Não. Como aquele cego de nascença, nós vamos ter que dar passos de fé. Como aquele cego de nascença, nós vamos dar passos em direção à palavra, em direção ao tanque. Nós vamos ter que dar passos em direção à terra que mana leite e mel. Independentemente do gigante que está lá, independente dos homens fortes que habitam lá, porque não vai ser pela razão que eu e você vai conquistar absolutamente nada, mas as nossas conquistas serão passos de fé que nós vamos dar em direção àquilo que nós precisamos. Então, diante do gigante chamado doença, é impossível a gente vencer. Diante do gigante chamado tratamento médico, vai ser difícil alcançar. Diante de um gigante chamado depressão, vai ser difícil vencê-la. Diante de um gigante chamado dívida, de repente é impossível você pagar. Diante de um gigante chamado dificuldade no casamento, brigas, discórdia, vai ser impossível. Como 10 daqueles, não eram qualquer homens, 10 daqueles principais homens, eles disseram: olha, nós não conseguimos conquistar, nós não vamos alcançar. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta noite que enquanto nós, como homens, fomos guiados por aquilo que nós estamos vendo, ou agirmos segundo o que nós estamos ouvindo, nós não vamos conquistar absolutamente nada, nós não vamos vencer nada. A palavra diz que, em Tiago, que o homem que duvida, a pessoa que duvida, ela é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Então a onda do mar, se o vento estiver forte, ela está alta, ela está difícil.
Se não tiver vento, ela está calma. Então, uma pessoa que duvida é semelhante à onda do mar. Cada dia ela está de um jeito, cada dia ela está de uma forma. Então, assim, há gigantes que eu tenho que vencer, que você tem que vencer. Há homens fortes que nós temos que vencer. Há inimigos que nós temos que vencer. Há batalhas que nós temos que vencer. E nós não vamos vencer essa batalha na força do nosso braço. Nós não vamos vencer essa batalha na razão. Nós não vamos vencer isso na circunstância, na experiência que a gente tem, no know-how que a gente tem, ou na experiência de vida que nós temos, que os anos de vida nos traz experiência. Não, nós não vamos vencer em nenhuma área da nossa vida. Nós não vamos vencer no nosso casamento. Nós não vamos vencer no âmbito familiar, no âmbito conjugal, financeiro, sentimental, profissional, na força do nosso braço. Nós vamos vencer diante dessa circunstância aqui. E eu quero ler para você o que Josué e Caleb, eles disseram no capítulo 14, no versículo 8, que é o grande tema da nossa mensagem. Então o povo cai em desespero, o povo cai em aflição, e no versículo 8 de Números 14, eles dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então Josué e Caleb, eles entenderam que a conquista daquela terra não estava pautada numa tática militar, não estava pautada em conhecimento de guerra, não estava pautada em absolutamente nada a não ser de uma única forma: Deus se agradando de cada um deles. Então aqui, Josué e Caleb, eles entendem que eles podiam ser pessoas melhores, homens melhores, que eles podiam fazer algo a mais, algo além, de modo que o Senhor se agradasse deles e desse vitória a eles. Não é na força do braço que eu vou conquistar, não é na força do braço que eu vou vencer, mas se o Senhor se agradar de mim. E de que forma o Senhor se agrada de mim? Quando eu me proponho a orar mais, quando eu me proponho a jejuar, quando eu me proponho a ler a Bíblia, quando eu me proponho a estar inserido dentro de uma igreja, numa comunidade, ouvindo a palavra, recebendo uma orientação. De que forma o Senhor se agrada de mim? Quando eu me esforço em ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais calma. De que forma que o Senhor se agrada de mim quando eu dobro o meu joelho, confesso meus pecados, confesso minhas fraquezas e peço ao céu ajuda para vencer isso? De que forma que o Senhor se agrada de mim quando eu faço aquilo que eu não tenho hábito de fazer? De que forma que o Senhor se agrada de mim quando eu oro pela minha casa, quando eu abençoo o meu lar? Então Josué e Caleb deixou claro para aquele povo que a conquista da terra prometida, a conquista da promessa, não estava pautada na força do braço, mas sim no espiritual. Nós vamos vencer no espiritual. É no espiritual que nós vamos alcançar aquilo que está diante de nós. É no espiritual que o Senhor vai nos dar. Josué e Caleb é claro. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos dar. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai me entregar. O Senhor vai fazer com que eu desfrute disso. Então, nós vivemos uma era onde pouco se fala em comprometimento, pouco se fala em empenho, pouco se fala em renúncia. Josué e Caleb estão dizendo assim: pessoal, a gente vai ter que renunciar o nosso eu, o nosso ego, a carne, a nossa vontade. Nós vamos ter que fazer algo para o Senhor e viver de acordo com a vontade do Senhor para que nós alcancemos essa terra prometida.
Então, a promessa se tem que ser entregue, e não vai ser entregue se eu continuar tendo uma vida relaxada. A promessa que há de se cumprir na minha vida e na sua vida, e ela não vai se cumprir se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida com Deus, se eu não buscar o Senhor, se eu não renunciar à minha carne, se eu não renunciar à minha vontade. Então, assim, de nada vai adiantar. Você que está aqui é pai, você sabe que aquilo que você entrega de mão beijada vai. Que aquilo que você entrega de qualquer jeito vai. Então, uma vida com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de exercício de fé, vai fazer com que eu me aproxime de Deus, e a consequência disso é cumprimento de palavras e promessas sobre a minha vida. Então, que fique claro que de uma forma relaxada, de uma forma desleixada ou de qualquer jeito, eu não vou alcançar. Tem coisas que uma oração vai resolver. Tem coisas que eu tenho que dar passos de fé. Tem coisas que eu vou ter que caminhar por fé. E como que eu vou caminhar se eu não tenho um hábito, ou se eu não procuro fazer com que Deus se agrade de mim? É claro que nós não somos perfeitos. Nós temos pecados, erros, falhas, e o Senhor nos perdoa. Qualquer um que confessar os seus pecados, suas fraquezas, o Senhor vai perdoar, purificar e vai pôr de pé. Mas aqui nós estamos falando de uma atitude de fé que aquele povo tinha que ter. Então 10 dos principais disseram: ó, é difícil, é complicado, não dá. 2 falou assim: ó, se a gente se posicionar de uma forma espiritual, de modo que o Senhor se agrade de nós, nós vamos conquistar essa terra aqui. Nós vamos tomar posse dessa terra aqui. Então, o que eu aprendo é que se o Senhor se agradar de mim e de você, nada vai nos parar. Nada vai nos deter. Promessas vão se cumprir. Palavras que foram liberadas sobre a nossa vida numa juventude, numa infância, numa adolescência, ou semana passada, ou dias passados, vão se cumprir. Mas é necessário que você tenha essa ciência de que eu e você temos que se agradar ao Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, meu amigo, nada vai nos parar. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos herdar, nós vamos conquistar. E no versículo 9, veja só, a clareza no falar para aquele povo. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Ou seja, não seja rebelde. Agrade o Senhor, obedeça. Se eu tenho disponibilidade, disposição de estar num GC, numa célula, numa oração, vá. Se tem culto no meio da semana na minha igreja, vá. Se tem culto aos domingos, vá. Se tem lá algo que pode me abençoar, faça. Faça. Que o Senhor se agrade. Não seja rebelde. Josué e Caleb falou: oh, até quando vocês vão ser rebeldes? Não temam o povo dessa terra. E ele diz assim no versículo 9: porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Então, assim, o Senhor é comigo e é com você. Não temas. O Senhor é com cada um de nós, não temas. Mas existem hábitos, existem atitudes, existem posições que eu e você temos que tomar hoje, agora, com Deus, e a consequência dessa atitude, desse posicionamento é vida com Deus, e a consequência da vida com Deus é cumprimento de promessa, é cumprimento de palavra. Se o Senhor se agradar de mim, de você, nada vai nos parar, nada vai nos deter. Então nós temos que sair do comodismo,
Nós temos que sair da acomodação. Eu sempre digo que a vida com Deus é igual, a vida espiritual é igual a atividade física. Quanto menos atividade física eu faço, mais o meu corpo gosta. Quanto menos eu faço, mais o meu corpo quer. Então, quanto mais sofá você tiver, quanto menos você caminhar, quanto menos você correr, quanto menos peso você levantar, mais o seu corpo vai querer. E assim é a nossa vida com Deus. Quanto menos eu orar, mais o meu corpo vai querer que eu ore menos. Quanto menos eu ler a Bíblia, olha que lindo tá, mais vai querer que você não leia a Bíblia. Quanto menos vontade de ir à igreja, menos vontade você vai ter. Quanto menos você se esforçar para orar, menos. Quanto menos você se esforçar para buscar o Senhor, menos você vai querer. Então, quanto menos eu fizer, menos vontade eu vou ter. Quanto menos você deseja, menos você vai ter. Igualzinho o corpo físico, menos você vai ter. Então, eu quero dizer para cada um de nós que a promessa não era falha, a terra manava leite e mel, era próspera, mas tinha um porém. Para conquistá-la, o Senhor tinha que se agradar de cada um deles. Como o Senhor se agradou daquele povo e fez com que eles herdassem a terra que manava leite e mel. Há promessas de cura, há promessas de libertação, há promessa de salvação, há promessas de casamento, há promessas de prosperidade, há promessas em todas as áreas. Mas para que ela se cumpra de fato e de verdade na minha vida e na sua vida, tem um porém. Que o Senhor se agrade de cada um de nós e que cada um de nós, a cada dia que passa, sejamos pessoas melhores, homens melhores. Porque lá na frente, nós vamos ver o resultado de tudo isso que nós estamos fazendo e de todo o esforço, de toda a ação sua. Então, se o Senhor se agradar de nós, o que pode nos parar? Que promessa que pode ser invalidada? Que palavra que pode ser invalidada? Nenhuma. Se o Senhor se agradar de nós, promessas vão se cumprir, palavras vão se concretizar. Amém? Então, se o Senhor se agradar de mim, de você, já era. Vida com Deus. E a consequência disso é palavras se cumprindo. Então, era um milagre. Pessoas normais como eu e você vencer gigantes. Era milagre. Pessoas comuns como eu e você vencer gigantes. Há milagres me aguardando, há milagres te aguardando. Só depende de cada um de nós. Na força do braço? Não vai. Na tática? Não vai. Não vai. Na experiência? Não vai. Vai, joelho no chão, vida com Deus, oração, ouvindo a palavra. É dessa forma que nós vamos vencer. Então, assim, para um povo que era escravo, alcançar uma terra onde gigantes habitavam lá, só milagre. Mas aquele povo deu passo de fé, passos que agradavam o Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer. E eu tenho a certeza que cada um de vocês que aqui estão no processo. Qual o processo? Esse aqui. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos alcançar. Se o Senhor se agradar de nós vamos conquistar. Passos de fé, passos em direção ao tanque de Siloé, passos de fé, vencendo o medo, vencendo a dúvida, vencendo a insegurança, vencendo o receio, vencendo tudo, vencendo o histórico. Vida com Deus. É isso que Deus está falando com cada um de nós. Nada vai nos parar e nada vai nos deter. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir, nós vamos fazer a oração final. Faltam 2 minutos para as 9. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Ives, depois da oração, você vem com louvor, fazendo um favor.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, todos nós aqui nesta noite, como Bartimeu, ao clamarmos, tivemos respostas. Todos nós, todos aqui. E todos nós, meu Pai, hoje, 1/6/2026, estamos caminhando num processo. Como aquele cego de nascença, que a cura dele não foi instantânea, mas ele teve que caminhar. Então não deixe que pedras do caminho pare esse homem. Não deixe que vozes externas desanimem esse homem. Não deixe que a dor física ou espiritual pare esse homem. Mas que eu e cada um deles, todos, venhamos caminhar em direção ao nosso tanque de Siloé. Como aqueles 12 espias, a promessa era real, a promessa era verdadeira, a terra era muito próspera, o cacho de uva gigante, manava leite e mel, mas tinha um porém lá. Ela era habitada por gigantes e todos nós temos um gigante a vencer. Todos nós temos milagres a alcançar. E Pai, ficou claro que não vai ser na nossa experiência, nem na força do nosso braço. Porque eu tenho a certeza que aquele cego, para chegar até Siloé, ele recorreu à ajuda. Josué e Caleb disseram, não, realmente a terra, os homens são fortes lá. Eles são gigantes lá. Mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorá-los como pão. Eles não serão nada. A doença não será nada. A dificuldade financeira não será nada. As brigas que hoje, de repente, está dentro desse lar não vai ser nada. Essa doença, essa enfermidade não será nada. Essa amarração econômica no trabalho não vai ser nada. Porque o Senhor vai se agradar de nós. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Na nossa limitação, na nossa falta de vontade, na nossa falta de desejo, porque às vezes bate a preguiça, bate mesmo a preguiça, não bate a vontade mesmo, não bate o desânimo, mas meu Pai, na nossa limitação, nós teremos o teu agir. Nós clamamos, meu Pai, não por aquilo que nós conseguimos. Nós não clamamos por uma força natural, nós clamamos por algo sobrenatural sobre cada um de nós. Força além do normal, vontade além do normal, de estar em oração, de ler a tua palavra, de estar inserido numa comunidade, de estarmos, meu Pai, buscando ao Senhor, recorrendo ao céu. Porque, meu Pai, na força do braço nós machucamos pessoas. Na força do braço nós magoamos pessoas. Na força do braço, meu Pai, nós ofendemos pessoas. Na força do braço nós nos entristecemos. Na força do braço nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, nós pensamos em nos separar, nós pensamos na força do braço em vender, nós pensamos na força do braço em abrir mão, em parar, em olhar para o lado, para trás. Na força do braço nós dissemos que o nosso filho não tem jeito, a filha não tem jeito. Na força do braço nós dissemos que essa circunstância física não tem solução e que o que o médico disse é uma realidade. Não, Senhor, nós não queremos ser como aqueles 10, não eram 10 pessoas normais, não eram qualquer um. A ordem do Senhor foi clara, são 12 principais, 12 espias, 12 homens bons, e aqueles homens, sendo os principais da sua tribo, não entenderam, não compreenderam que não era na força do braço, mas que era no teu agir, que era no teu mover. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que esse homem que está aqui nesta noite, ele entenda, ele compreenda que o gigante está diante do casamento dele, diante da casa dele, diante do trabalho dele, que está, meu Pai, diante de um laudo médico.
o gigante que está diante, meu Pai, de um extrato bancário, o gigante que está, meu Pai, diante do casamento do filho, da filha, do neto. Eu não sei qual a luta que esse homem tem enfrentado, mas que ele compreenda nesta noite que será no teu agir, será, meu Pai, não será na força do braço, será no espiritual. É lá que nós venceremos nossas batalhas, é lá que se cumprirá, porque Josué e Caleb disse, ó, esses homens gigantes aí, nós vamos amassá-los como pão, como nada. É no espiritual que nós vamos ver cumprimento de palavras, de promessas. É no espiritual que nós vamos vencer batalhas, Senhor, batalhas, porque está escrito que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, e nós não vamos permitir que ele roube, que ele mate e que ele destrui absolutamente nada que pertence a nós, nada que é das nossas responsabilidades, nada que é que pertence a cada um de nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor traga clareza a esses homens, que o Senhor traga força a esses homens. Não tem sentido nenhum, Senhor, nós estarmos aqui reunidos para continuarmos sermos as mesmas pessoas. Não tem proveito, não tem valentia, não tem serventia, não. Mas nós estamos aqui para ouvir o Senhor e para sermos tocados pelo Senhor, Pai. Da mesma forma como é difícil vencer o gigante, é difícil na força do braço falarmos que nós vamos te agradar, porque nós temos limitações, nós somos falhos, mas até para te agradar é no Espírito. Meu Pai, eu sei que tem homens aqui que se vê tão distante, tão longe. Não. Mas é isso que o gigante quer trazer para ele. Que ele está distante do Senhor, que o Senhor não ouve a oração dele, que é complicado, que quem é ele? Não. Nós não vamos ser como os 10, mas os nossos comportamentos a partir de agora é como Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos ver o cumprimento, não é da minha palavra, é da tua. Então, Pai, que a tua palavra, que as tuas palavras, as tuas promessas, aquilo que está escrito na Bíblia, escrito lá, se cumpra na vida desse homem, porque lá em Hebreus está escrito que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo amanhã. Então o mesmo Deus que prometeu e cumpriu, Ele há de cumprir nas nossas vidas, e ao cumprir as tuas promessas, nós vamos glorificar o teu nome, nós vamos exaltar o teu nome, nós vamos bendizer o teu nome. Meu Pai, pessoas vão conhecer o Senhor através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, existem pessoas que nos cercam, que nos conhecem, que se abrirmos a Bíblia para ela, ela não vai querer ouvir, mas ao ver nas nossas vidas, ela vai querer saber. Então, meu Pai, os nossos testemunhos ganharão famílias para o Senhor. Os nossos testemunhos ganharão vidas para o Senhor. O cumprimento das tuas promessas, das tuas palavras, não será para o nosso orgulho ou para a nossa vanglória, não, mas será para o teu reino, Pai, para o teu reino, Senhor. Existem pessoas assim, que nós vamos abrir a Bíblia, ela vai estar sensível para ouvir, nós vamos orar, ela vai aceitar a oração, mas outros não, elas vão ter que ver. Então, Pai, que o Senhor fortaleça cada homem que aqui está, porque nós vamos ver, e o teu nome, ele há de se cumprir, a tua palavra há de se cumprir, o teu nome há de ser glorificado. Sim, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor capacita os escolhidos. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor pega os que não são, os que são desacreditados, os que ninguém dá valor, e coloca no meio dos grandes, junto com aqueles que são. O Senhor pega
o pobre do pó, do monturo necessitado e faz assentar ao lado de príncipes. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, exalte, glorifique o teu nome na vida de cada homem que aqui está. Pai, está sendo realizada lá no nosso grupo uma oração agora às 9 horas da noite. Que o teu nome e que essa oração que está sendo realizada lá pelo nosso irmão se concretize, se cumpra. Mas nós, ao mesmo tempo, aqui em oração, entregamos esse relógio de oração. Porque, meu Deus, esses homens que aqui estão, e todos que estão lá naquele grupo, nós seremos benditos, nós estamos sendo benditos ao entrar esse mês e seremos benditos ao sair. É essa certeza que eu carrego dentro do meu coração, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus poderoso. E nós vamos ver, Pai, os gigantes caindo por terra e nós entrando e conquistando a terra que emana leite e mel. Cada um tem uma terra aqui que emana leite e mel. Cada um tem um gigante aqui. E é o cumprimento dessa palavra, dessa promessa que nós vamos ver em nossas vidas, para a honra e glória do seu santo nome. É o que eu te peço e assim eu entrego a vida desses homens, a família, os filhos, os netos, o trabalho, os projetos, tudo nas tuas mãos, tudo nas tuas mãos. Porque eu creio que o Senhor já abençoou cada um que aqui está. Amém? E graças a Deus. Vamos encerrar com o louvor. Pode falar. Galera, peço desculpa de interromper vocês. Queria só apresentar para quem não conhece, meu pai, que eu coloquei o nome dele em oração essa semana. Ulisses. Tá bom? Tá aqui. Boa noite, Ulisses. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite. Prazer em revê-lo, viu? Um abraço a todos e Deus continue abençoando não só vocês, a igreja e todas as ovelhas que vocês rebanham. Amém, seu Lito. Amém. Manda um abraço para sua avó, viu, Bruno? Pode deixar. É sua tia, né? É tia. Manda um abração para ela, viu? Pode deixar. Para mandar um abraço para ela. Pode deixar. Um amor. Seu Paulo, levantou a mão, mais alguém? Amém? Eu não levantei, mas pastor Alexandre, eu gostaria de falar assim, né? Dizer a todos os irmãos aí algo maravilhoso, né? Que aconteceu esses dias na minha vida. Então eu tenho só agradecer a Deus, porque Deus é tão maravilhoso na vida daquele que realmente busca, queira estar presente em Cristo. Então, eu tenho me sentido bem, para a honra e glória de Deus, as coisas têm evoluído na minha vida, né? Então, eu tenho que agradecer. Eu me sinto muito gratificante de fazer parte, estar nesse grupo, né? Pessoas com irmãos maravilhosos. Então, eu me sinto muito bem quando eu estou nessa live, estou presente, estou calado, ouvindo a ministração de vocês. Então, eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo maravilhoso. Entendeu, irmãos? Então, eu estou muito feliz por vocês. Prazer é nosso ter o senhor aqui com a gente, tá? Amém. Vamos encerrar esse louvor aí? Eu ia encerrar agora, mas vamos ouvir esse louvor para a gente encerrar. Quer encerrar? Estão abençoados? Estão se sentindo abençoados aí? Amém. Amém. Fecha com chave de ouro, com louvor. Amém. Então vamos louvar, então. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A
A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até me encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da face, o medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte e muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o mundo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer a disponibilidade, o tempo que cada um de vocês dedicaram para estar aqui ao vivo na live. Que Deus abençoe vocês.
Deus abençoe cada um de vocês. Na semana passada, eu coloquei o agradecimento do nosso amigo, do nosso irmão em relação às doações. Então, agora fica aqui, diante de vocês aqui, assim como ao vivo nós pedimos a ajuda, agora aqui ao vivo também, e vendo o rosto, eu quero agradecer vocês por todas as doações que foram feitas por nosso irmão, e é bênção. Gente, eu vou fazer o último desafio. Eu gostaria que, antes de dormir, que você colocasse lá no grupo do Papo de Homem o que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem de hoje. Então, assim, eu gostaria que você fizesse... Gente, ó, simples, que Deus falou ao seu coração, digita lá, coloca lá, porque eu tenho a certeza que aquilo que Deus falou com você vai abençoar outros homens que estão lá também. Então, fica aí o desafio, escreva lá o que Deus falou no seu coração, o que você compreendeu, enfim, eu tenho certeza que as suas palavras vão abençoar outras vidas também, tá bom? Deus abençoe, até semana que vem. Amanhã de manhã a oração, pela manhã, não deixa de ouvir, não deixa de ser abençoado. Deus abençoe, viu? Obrigado, até segunda-feira, 8 horas. Deus abençoe, fiquem com Deus. Obrigado.